Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Daniela, boa tarde. Olá Rita, obrigada pelo convite. Tão bom que tu aceitaste aqui este convite logo à primeira. Ficaste logo entusiasmada, porque realmente foi assim uma grande inspiração. Quando te conheci, entre aspas, que eu só te vou conhecer hoje, não é? É a primeira vez que nos estamos assim a ver. Mas quando conheci assim a tua história e o teu caminho, que realmente és muito nova, não é? Mas o caminho que tens feito, muito de empoderamento, não é? No feminino, claro que eu tinha que convidar principalmente para esta série, que está ligada mesmo com mulheres e também homens que estão muito ligados à comunicação, à imagem, à própria arte. E fazia todo sentido realmente convidar-te para isto, por vários motivos e mais alguns. Obrigada pelas palavras e obrigada por teres interessado no meu percurso. E como jornalista estou sempre pronta para uma boa conversa. Ai, sim, sim, sim. Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas. Então, olha, eu vou começar a fazer a tua apresentação com base na numerologia, está bem? Vou ler, que é para não divagar, não é? Para não irmos aqui por outros caminhos. Estive aqui a prepará-la. Então, quem é a Daniela? Ora, a Daniela encerra em si energias muito distintas, o que por vezes se torna uma grande confusão. É uma curiosa, observadora, com uma natureza reflexiva e introspectiva, estudiosa por natureza e gosta muito de aprofundar os conhecimentos sobre tudo o que é a condição humana. Sorridente, entusiasta, dinâmica, criativa, usa a comunicação ou outra forma de expressão para chegar aos outros, muitas vezes até como forma de camuflar muitas, diria até tristezas ou até inseguranças que estão dentro dela. Mas que ninguém sabe, não é? Está tudo ali guardadinho. Ora, no seu mundo interno, vivem mil segredos que apenas partilha com aqueles que, com paciência, ganham a sua confiança. É uma perfeccionista e exigente consigo mesma e com as outras pessoas ao redor. E ainda que os seus pontos mais sensíveis sejam as relações, ou seja, a conquista de relações em que haja uma expressão emocional honesta, algo que é muito importante para ela, pois ela acredita que este é o caminho para a liberdade e para o progresso. Ela veio para construir uma vida em que as relações são o palco e a honestidade e o sorriso abram portas para a sua expansão. Desta forma, em equilíbrio, ela tira proveito das suas capacidades criativas, comunicacionais, difundindo e lutando por ideais, algo que lhe dá a sensação de dever cumprido. Oh Rita, isto não vale, eu estou aqui quase a chorar. Acho Meu que foi a Deus, apresentação mais bonita que já alguém me fez e está tudo certinho. ai, que giro, que giro. Estavas tão séria que eu nem costumo parar aqui, porque agora vou começar a dizer isto é a Daniela e agora é os papéis que a Daniela desempenha, não é? E tu Não, mas está a absorver a informação. estavas tão séria que eu pensei, bem, tenho que fazer aqui uma pausa. Então, quais são os papéis que ela desempenha, não é? Já tem uma década de experiência como jornalista, já tem uma vasta experiência mesmo, já passou pelo público, Canal 180, Centenário da Feira, foi nomeada para o Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa em 2018, venceu em 2019 o Prémio de Comunicação, pela Diversidade Cultural do Alto Comissário das Migrações, tem a formação em ciências de comunicação, mas também em inteligência emocional, marketing digital. Já publicou-se um romance, Não Vás Por Aí,
criou a sua própria revista, a Magafone, cuja última edição é neste mês, que estamos a gravar, em dezembro de 2022, e atualmente ela é CEO da agência de marketing Bússola Inquieta, ahm, que tem aqui como serviços, pronto, eu vou já dizer, embora se calhar vamos falando nisto, como gestão de redes sociais, assessoria da mesma, lançamento de marcas e outros. Portanto, pronto, isto é algo que nós depois iremos falar com certeza ao longo da nossa conversa, mas já ficam aqui com as notinhas logo no início, para o caso de quererem algum préstimo da tua parte. Pronto, aqui está a tua apresentação. Não, Não gostou está muito? excelente, está excelente. Não gostou muito. E Não, não. agora vamos te conhecer melhor, né? Esta é aquela que é a parte mais difícil do podcast, né? Que é aquela que às vezes deixa as pessoas um bocadinho a pensar, mas no teu caso acho que isto vai fluir completamente. Então, diz-me lá, tens saudades de. Tenho saudades da minha avó, que era um dos maiores pilares na minha vida e faleceu no ano passado. Uhum. Um cheiro que te faça lembrar a tua infância? Um cheiro, talvez a canela, principalmente na altura do Natal. A minha avó fazia sempre arroz doce e então a cozinha cheirava muito a canela. Tão giro. Uma qualidade. Uma qualidade. Hum, a empatia, é Uhum. muito importante. Um defeito. Um defeito. Eu diria que a teimosia, se levada ao extremo, Uhum. consegue prejudicar algumas situações. Ok. Algo que te tira do sério. Pessoas arrogantes, pessoas que se acham superiores aos outros. Uhum. Valores pelos quais, pelos que tu não prescindes, eu não sei se tu tens filhos ou não, mas Ainda não, ainda ainda não. não, de um dia passares aos teus filhos. Ok. A empatia é o meu valor número um, porque acho que a partir dele vêm muitos outros. Uhum. A honestidade, um, e, e, sobretudo, o empenho, no sentido de fazer sempre o melhor que se pode, em qualquer situação. Que giro. É mesmo, estava-me aqui a lembrar do nome do senhor que dizia muito isso, que era os acordes toltecas. Não me estou a lembrar agora do nome dele. Mas ele dizia mesmo isso: se nós dermos sempre o nosso melhor, está sempre tudo bem. Também não somos tão exigentes connosco mesmos, não é? E tu deves saber isso na tua própria pele, não é? Ah, Sim, sim, eu ainda tenho o defeito o perfeccionismo também é um defeito para mim, não é? Consegue ser uma qualidade porque conseguimos coisas claro. espetaculares à custa dele, mas depois, lá está, como tu dizias na minha apresentação, sou muito exigente comigo e logo com os outros. Isso também pode gerar uma exaustão, Uhum, de estar sempre no 100%, não é? E então exatamente. eu já penso de forma diferente, eu já não exijo que se trabalhe ao máximo, ou já não exijo isso a mim própria, mas sim faço o melhor que posso todos os dias. É mesmo isso, é mesmo isso. Algum ritual diário que tenhas? Ritual diário. Acho que não, para além das rotinas normais que toda a gente tem de higiene e de Uhum, trabalho, o que eu tento fazer, embora não é diário, é a meditação, tento fazer com frequência, que me ajuda bastante. E uhum. no primeiro dia de cada mês faço o ritual da Da canela. canela, que giro. Ai, que giro. Nunca te esqueces. É que eu tenho que pôr uma lembrança, senão vá. Não, eu vejo que é o dia 1 no calendário e aquilo é um botão que se liga e lembro-me logo. Opa, brutal, brutal. Ora, se tu tivesses a oportunidade de ficar numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Ui, pergunta difícil. Um, meia deserta com uma pessoa famosa. Olha, se ele ainda estivesse vivo, seria o Robin Williams, que é o meu Uhum. ator preferido sempre e acredito que fosse uma pessoa extraordinária. Mas viva, eu diria que se calhar a Meryl Streep.
Ok. Pela mesma razão, para mim é a melhor atriz viva. Uhum. E depois também parece ser uma boa pessoa para ter boas conversas. E para estar numa ilha deserta, convém ser uma pessoa que dê para conversar. Não há nada para fazer lá, não é? Eu, de quando faço esta pergunta, a pessoa fica assim, não dá para fugir, não dá para ir ao shopping, não dá, não é? Portanto, tem mesmo que conversar. Por isso é que esta pergunta é difícil. Ok, pronto, olha, já começamos, já te conhecemos aqui um bocadinho melhor, já desbloqueamos aqui um bocadinho a conversa. O motivo pelo qual eu te trouxe muito cá, como eu disse inicialmente, foi a tua revista. Mas tu tens aqui uma panóplia de coisas para falar, não é? Mas se calhar começar aqui a falar sobre isto, porque tu és super nova, não é? E como é que começou este sonho e qual o objetivo dele, não é? Porque isto não foi assim de um dia para o outro, não é? Isto já devia andar ali. O teu percurso foi muito, se calhar, em busca de ir conseguindo aqui algumas coisas, e ainda o que vais conseguir. Mas como é que tudo começou? Olha, eu acho que este fascínio pelas revistas já vem de muito nova, porque eu, quando era adolescente, eu esgotava as revistas todas dos quiosques, não é? Da Bravo, a Super Pop, todas aquelas revistas eu comprava. Depois, mais tarde, foi evoluindo para as revistas de moda e assim, até chegar à Vogue. Pronto. Portanto, estava sempre aqui um bocadinho na minha cabeça, mas eu não considerava um sonho, nem sequer pensava em ter a minha própria revista. Era algo que estava aqui muito escondido. Pronto. E, eventualmente, com o meu percurso no jornalismo, comecei a pensar que eu gostaria de ter a minha própria publicação, fosse ela revista, fosse ela qualquer outro formato. Eu saí do jornalismo em 2018 para experimentar a assessoria de imprensa, e foi quando estava na assessoria de imprensa que as saudades do jornalismo e, ao mesmo tempo, todo este contexto começaram a vir aqui um bocadinho ao de cima. E eu comecei a escrever algumas ideias sobre, se eu um dia tivesse uma publicação, o que é que eu gostava que ela incluísse. Ela tivesse. Uhum. Exatamente. E depois esta ideia foi ganhando cada vez mais força, era quase como um escape, não é? Porque, embora houvesse trabalhos que eu gostasse de fazer, a sua imprensa nunca foi uma paixão. Uhum. Eu rapidamente percebi isso. E depois, numa reunião que eu tive com uma amiga, que depois foi a fotógrafa da Magafone, Uhum. começamos a trocar ideias uma com a outra. Era giro ter isto, era giro ter aquilo. Estávamos no café e eu a rabiscar no guardanapo, ainda tenho esse guardanapo. E aquilo realmente começou a ser para mim um grande objetivo. Comecei a desenhar a revista no papel, digamos assim, a fazer um plano estruturado das secções, os nomes das secções. Pois, porque é super complexo, não é? Porque acaba por, não é? Tem que ter ali uma organização enorme, não é? Sim, sim. É assim, eu já estava habituada a fazer planos de publicações, porque eu era chefe de redação do Correio da Feira. Então, eu Uhum. todas as semanas fazia o plano do jornal, Claro. da Uhum. página 1 à página 24 ou 32, dependendo de quantas Uhum. páginas tinha. Eu enumerava as secções, os conteúdos dentro dessas secções. Portanto, essa parte já me era um bocadinho intuitiva. Uhum. Então, aquela parte do desenhar a revista foi mais puxar mesmo pela criatividade de o que é que ainda não é feito, o que é que eu acho importante que seja falado, Uhum. o que é que eu gostava que a revista tivesse. Pronto. E foi um bocadinho por aí, até chegar ao ponto de, depois, entretanto, o meu contrato acabou, onde eu estava, não foi Uhum. renovado, e em vez de eu encarar isso como uma dificuldade, para mim foi um Uma sinal oportunidade, não é? de que é para seguir este caminho, Uhum. e então a parte criativa já estava feita, foi procurar ajuda para como é que se monta um negócio. Foi um bocadinho assim que começou tudo isto. Olha, tu estavas na revista há tempo inteiro? Estavas quando estavas com a revista era há tempo inteiro? Ok. Sim, eu comecei a trabalhar na revista oficialmente em Uhum. fevereiro do ano passado, foi Ok. quando Uhum. o meu contrato, e depois estava só com a Agafão. Uhum. Ok, ok. E diz-me lá, tu estavas a dizer que criaste aí todo o projeto na tua cabeça. Eu já vi algumas edições. Tu tiveste edições físicas, só tiveste uma ou tiveste mais do que uma? A primeira e a segunda foram impressas e digitais. Exatamente. E a seguir depois passou a ser tudo digital, não é? Pronto.
Mas como é que tu estavas a dizer que começaste a criar aqui um processo criativo? Então, qual era o teu objetivo? O que é que tu querias? Os teus temas eram assim, não é? Eram muito fortes em termos, era uma revista completamente diferente. Portanto, Completamente diferente. Sim, o objetivo era precisamente esse. Era criar algo. Aliás, eu acho que só faz sentido criarmos se for assim. Não vamos estar a criar uma cópia de algo que existe. Não, não faz sentido. quer Portanto, o dizer, tu objetivo nunca criarias, nunca, mesmo que fosse, sei lá, tu sabes, não é? Porque tu és uma pessoa única, não é? Tinhas pessoas únicas a trabalhar contigo, portanto, mesmo que fosse, sei lá, algo muito, muito semelhante a revistas cá no mercado, nunca iria ser igual, não era? Era a tua revista, não é? Tinha a tua é verdade, marca. costuma-se dizer que o mesmo o jornalista pode, dois jornalistas podem ir para o mesmo local, cobrir a mesma notícia, mas as notícias vão sair de forma Não é? diferente. Aliás, e tu própria sabes, não é? Tu trabalhaste aqui em vários jornais e, não é? Todos os dias estão a sair jornais com as mesmas notícias, não é? E há pessoas a comprar de tudo, portanto, e são diferentes, atenção, não é? Tu lês uma notícia no JN, outra no Público, elas são escritas de maneira diferente e até uma interpretação às vezes muito diferente, por isso, não é? Mesmo que tu criasses aqui um conceito igual, que não me pareceu, sinceramente não me pareceu, nem conheço nada deste género, não é? Mas diz lá, qual era assim o teu grande objetivo? Era mesmo um quebrar de barreiras, e trazer para o palco público, digamos assim, temas que muitas vezes são abafados porque são temas difíceis, né? São temas de que ninguém gosta de falar. E, no Certo. entanto, tanta gente sofre com eles. Uhum, Eu lembro-me que automaticamente o primeiro tema que eu queria tratar era o racismo, porque tu não ouves falar de racismo. pois não. Não, não ouves nas televisões, não vês nos jornais, não vês nas revistas. Ele existe, e existe em grande escala. E então foi logo o primeiro tema que eu disse: este vai ser para abrir a revista. E depois tinha, logo antes da primeira edição sair, eu já tinha um Word cheio de potenciais temas para futuras edições. Pronto, mas assim, o primeiro e o segundo temas já estavam quase à partida definidos. E o objetivo era esse: era uma revista completamente diferente. Que fosse generalista, que fosse Uhum, nacional, ou seja, apesar de eu estar sediada em Santa Maria da Feira, eu não queria que fosse uma revista regional, e na uhum. altura toda a gente à minha volta: ai, mas nacional é muito grande, eu não quero saber, eu quero uma revista que vá de norte a sul do país, e hoje com a tecnologia nós conseguimos isso. Claro que sim, claro que sim. Apesar de eu ter ido com a minha equipa, por exemplo, a Lisboa, fazer entrevistas e reportagens relativamente ao racismo e outros temas, eu poderia ter feito, assim como nós estamos hoje aqui à distância, Claro. portanto, estar a limitar geograficamente algo que pode ser maior. Uhum. Pronto, e era essa a ideia, era ser uma revista inovadora, no fundo. E está a ser, não é? Porque nós estamos aqui a falar, e a última edição é realmente em dezembro, mas a revista vai continuar disponível. Por exemplo, se eu quiser agora uma edição online de fevereiro ou de março, eu posso ir lá e tenho acesso, não é? Aliás, quando eu decidi terminar a Magafone, eu Uhum. sempre pensei que o site com as notícias e os canais de YouTube e Spotify vão ficar ativos na mesma, precisamente para as pessoas terem acesso às reportagens e às notícias. E outra Claro, das premissas da Magafone, ao contrário de muitas outras publicações, é que a maioria das entrevistas são relevantes, mesmo que o tempo passe. Ou pois seja, são, não tem aquele prazo de validade de que hoje é notícia, amanhã já não é. exatamente. Elas, tu podes voltar a lê-las, a do racismo, a do câncer da mama, do Uhum. Alzheimer. Portanto, são temas que continuam atuais, Claro. e vai continuar disponível para quem quiser aceder a elas. Olha, e era fácil, tu te esquematizavas aí tudo na tua cabeça, não é? As pessoas que ias convidar, era fácil, não, era fácil as coisas se desenrolarem logo, tipo, olha, vou convidar esta pessoa, esta, era fluido ou não? Nem Não. sempre. Nada na Magafone foi fácil, nada. Eu acho que a única coisa que foi fácil foi as pessoas que eu queria trabalhar comigo, pelo menos na área da fotografia e do vídeo, eu consegui. Uhum. De resto, nada, foi tudo uma batalha. Sim. Mas eu acho que isso é um karma que eu tenho, tudo na minha vida. Eu sou uma guerreira que está constantemente No a campo. batalhar para conseguir as coisas. Não foi mesmo nada fácil. Primeiro, porque são temas, como eu te digo, difíceis, nem toda a gente quer falar sobre eles. Especificamente o do racismo, as pessoas têm medo.
de falar sobre esse tema. Uhum. Eu lembro-me que eu convidei 50 personalidades públicas e só 5 é que aceitaram falar. Ok, É um rácio enorme. E pior, tive uma personalidade pública, que não vou nomear, claro. que só daria a entrevista se fosse a capa da revista. Num tema que, enfim, ninguém ia ser destacado, não é? Nossa fotografia foram Claro. 2 pessoas anónimas, que apenas compuseram a imagem que nós queríamos criar. Portanto, não, sempre que eu tinha que incluir ou que eu queria incluir personalidades públicas, era muito, muito difícil ter acesso a elas primeiro, porque existem os managers, Uhum. e os managers são uma barreira enorme Pois. aos pequenos jornalistas. Acredito que na Grande Lisboa, nas grandes publicações, eles já têm um telemóvel uns dos outros e seja tudo muito mais fluido. Para quem está a começar e não tem esse tipo de contactos nacionais, era mesmo uma Ah pá, batalha. que pena, não é? Porque eu por acaso eu estava assim a imaginar. E o objetivo da revista é exatamente que estas coisas sejam faladas e que sejam quebradas estas barreiras e tudo mais. Quem está a passar por isto, não é? Seja em questões, não é que tu falaste aí em questões muito. O racismo pode acontecer a qualquer pessoa, o Alzheimer pode acontecer a qualquer pessoa, o cancro pode acontecer a qualquer pessoa, quer dizer, é algo que toca a toda a gente um pouco, não é? Fora o resto que tu foste falando e que eu também fui vendo. Ou seja, eu até pensei que isso era tipo, claro que sim, marcamos, não é? Não, não, não. Acho que não recebi um claro que sim em todas as minhas propostas de entrevista. Foi mesmo um estar a tentar convencer a pessoa, ou então, lá está, tinha que ser tudo por e-mail, normalmente com as personalidades públicas é Uhum, assim, e os managers portavam logo ou faziam exigências assim completamente exuberantes. E eu não pois. conseguia mesmo ter as pessoas que queria. E nota que as pessoas que eu convidei para a reportagem do racismo, a Uhum, grande maioria já tinha falado sobre o tema antes, percebes? pois. Não foram pessoas que, olha, agora por favor fala sobre isto. E a Não era nada novo, não é? não era, não era. Uhum, Eram atores e pessoas da música e, enfim, pessoas que já tinham abordado em programas de âmbito nacional na televisão, não é? uhum, Que falaram sobre este tema. Portanto, era pois. só basicamente um repetir, não é? Claro, Para ter claro. esta competição na revista. Mas é isso que é. Pequenas publicações têm muita dificuldade em chegar aos grandes nomes da sociedade portuguesa, infelizmente. Ok, olha que realmente eu não tinha, assim, não tinha mesmo essa ideia, mas é bom até irmos falando sobre isto, não é? Porque efetivamente, é assim, as pessoas têm que começar por algum lado, não é? E e desta maneira só estamos a alimentar aquilo que é mais, que já está mais do que montado, já está mais do que evoluído, já tem anos ou já tem uma figura pública por trás, não é? Que isso também acontece, não é? Ter uma figura por trás de uma revista, isto é muito mais fácil de vender, e de facto o objetivo não é este, é dar oportunidade a toda a gente tem que, de alguma forma, e era, opa, claro que eu estou a falar, mas a verdade é que eu sou muito suspeita, porque convidei-te exatamente por isso, mas os temas eram super interessantes e a revista tinha tudo para, com toda a validade para continuar até para sempre. Só que agora percebo, era a próxima pergunta que te ia fazer, o porquê de tu teres que parar, não é? Porque andar continuamente num esforço é super cansativo, não é? Esse, na verdade, é um dos motivos, e nem sequer é Uhum, o mais importante. Como eu disse no vídeo e no editorial que escrevi desta uhum, última edição, o principal motivo que me leva a parar é porque a Magafan não tem retorno financeiro. uhum. E eu tenho que viver com recursos Claro, financeiros, não é? claro. Doar. E então, neste momento, como eu tenho a parte da revista, a minha agência de marketing, eu tenho muito trabalho na agência de marketing, e que me dá retorno. Então, eu tive que fazer aqui uma escolha. E depois, outra questão, que é: os jornalistas estão regidos pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que nos Uhum, obriga a uma série de coisas. Nós temos certos trabalhos, por exemplo, que são completamente incompatíveis com ser jornalista. uhum. Logo, muitos dos serviços que queria oferecer na minha empresa, eu não os podia fazer por ter carteira e por ter uma revista. Ok. Então chegou aqui.
era insustentável e eu tive que tomar esta decisão, porque não só estava aqui a tirar tempo, não é? E tempo é dinheiro, do meu trabalho na agência para fazer uma revista que no fundo só me dava valor emocional, não é? Só estava aqui a dar às Uhum, pessoas bons artigos e bons conteúdos, mas numa sociedade que não lê, ou que uhum. está habituada a ler nas redes sociais os títulos e não Pois. paga para notícias, Uhum. e ao mesmo tempo eu estava-me a prejudicar, então tive que fazer esta escolha difícil, dura, Sim, claro triste. que isso já é um esforço, não é? Porque como eu estava a dizer, no fundo, começou ali uma balança a ficar desequilibrada, não é? E pronto, Muito. não é? Porque acaba por ser. Eu acredito que este mundo, principalmente das revistas, a não ser as revistas chamadas cor-de-rosa, não é? Acredito que tenha que lutar sempre muito para ter esta continuidade, não é? E se calhar até viver muito, entre aspas, à custa de publicidade e de patronos e tudo mais que vão mantendo, No não é? fundo, quais são as duas fontes de receita que tu tens numa revista? São as vendas, que quando a revista era física eram bastantes, mas o problema é que nunca compensavam por si só o custo da Pois, impressão, pois. exorbitante. Digital, as pessoas não leem, portanto, o retorno das vendas era muito baixo. E eu não consegui, durante este tempo todo, patrocinadores, só consegui parcerias, né, troca por troca, e Uhum, não propriamente patrocinadores financeiros. Porquê? Porque eles querem a revista já com cunho, né, claro, com anos de experiência, com nome no mercado, portanto, sem ter essa fatia, que é super importante, estava aqui a mancar. claro, E claro. não ia estar assim para sempre. Não fazia sentido. Olha, mas isto é um fim ou é uma pausa? Olha, não É sei. difícil, é difícil. Eu assumi, eu assumi para mim mesma para conseguir ficar, para conseguir dormir à noite, que era um fim, porque eu não gosto de deixar coisas em suspense. No entanto, a comunidade que se reuniu à volta da revista não quer que seja um fim, quer que Uhum. seja uma pausa, Um até já. quando tiver que ser, exatamente. Portanto, olha, o tempo dirá o que Sim, é de que vai alguma acontecer. forma, de alguma forma eu acredito que conseguindo manter, não é? Tinhas que ter efetivamente uma equipa maior a trabalhar contigo, não é? Muito maior, no sentido para tu conseguires manter o que tens com outra, ou seja, aquilo a funcionar com o teu cunho, mas quase automático, não é? Exatamente, Né? exatamente. Né? Porque lá está, esta deslocação que tu tinhas que fazer para ir entrevistar as pessoas, não é? Isto tudo leva o seu tempo, não é? Eu vejo, não é? Tenho aqui um micro podcast e o tempo que isto me acaba por ocupar, entre aspas, ou seja, imagina uma revista daquele gabarito que realmente tinha muita qualidade, era uma revista grande. Ou seja, tinha muitos artigos, não era assim, não te propuseste a uma coisa mínima, né? Não, não, eu para Portanto, fazer era para fazer com qualidade. As sim, pessoas disseram-me, pois tu és maluca, quiseste logo imprimir no início. Eu disse assim, olha, ou é para fazer bem, eu comigo é assim, ou é para fazer sim, bem ou não vale sim, a e pena. estava o impresso, realmente foi aí que eu te conheci, não é? Pronto, nem fazia ideia que conhecíamos pessoas em comum, não é? E quando eu vi realmente a revista, ela é espetacular mesmo. Realmente ela impressa tem outro. É aquela revista, eu falo por mim, que pego logo. Estás a ver? Para ver, há muitas revistas no sítio onde eu vi, há muitas outras revistas e eu só peguei naquela. Portanto, é claro que iria fazer muita diferença mesmo. Mas lá está, é como tu dizes, pedir um preço exorbitante por uma revista é o equivalente à pessoa não a comprar, não é? Também, não é? Porque aquele preço justo para Exatamente, compensar, não exatamente. é? É assim, o preço de venda que nós pusemos já é um bocadinho acima das revistas, da maior Uhum, parte das revistas que se vendem. Mas por acaso, em termos de vendas, não foi um problema, porque as pessoas perceberam a qualidade também, não só a qualidade do papel, as pessoas já percebem daquele preço. Mas eu, para realmente ter lucro, aquilo precisava de ser o triplo daquele preço. pois, Ou para ter, nem digo para ter lucro, para compensar as despesas da impressão, precisava de ser muito, muito maior.
Mas eu estou feliz por ter feito assim, porque realmente era para Claro, ter um produto com qualidade, com claro que os sim. conteúdos como eu escolhia, com as fotografias pela melhor fotógrafa que eu tinha, pelo papel escolhido a dedo, por ser um papel reciclado, todos os pormenores pensados para a revista eram sustentáveis, enfim, todo o conceito foi mesmo pensado ao pormenor. Mas é claro, aquilo tomava-me um tempo, nas primeiras edições, as duas primeiras que foram impressas, Uhum. eu fazia nós tínhamos 15 peças por edição. Eu fazia todos os textos, fazia a revisão da revista inteira. Eu estava constantemente com a designer a fazer a revista de fio para fio. Para além disso tudo, como eu sou a dona do negócio, eu é que negociava com os quiosques, eu Claro. é que tratava da distribuição, embalava as revistas. Portanto, imagina, aquilo era uma loucura. Estavas-me a fazer lembrar uma publicidade que em tempos deu na televisão, que era uma pessoa que ele atendia ao telefone, ele limpava o escritório, ele fazia ele fazia, fazia o trabalho, fazia tudo. Tipo, opá, já não me lembro o que era a publicidade, mas tipo, imagina, era um boneco que ele fazia tudo e fazia tudo, né? E realmente quando é assim é muito É tal e complexo. qual. Eu lembro-me que houve um dia que eu estava, porque nós tínhamos um grupo do WhatsApp da equipa, na altura era eu, a fotógrafa, a videógrafa, a gestora de redes sociais e o comercial. E eu estava a limpar o nosso escritório, eu costumava arrendar um escritório para a revista, e tirei uma foto qualquer e mandei para eles. E lembro-me que a gestora de redes me respondeu a dizer: chefe, que verdadeira líder, até limpa o escritório. Porque realmente eu tinha que ser um one-woman show, eu tinha que fazer tudo que houvesse para fazer na empresa. Pois, E era realmente. demais. Não, era Hoje, muito hoje percebo desgastante. Sim, que era sim, demasiado. A minha saúde foi para o charco no ano passado, porque pois, a revista era a prioridade. Então eu trabalhava 7 dias por semana, estava claro. sempre Não, on. realmente é um projeto muito bom, mas de facto é um projeto que merece um nível de estrutura muito maior, não é? Para as coisas funcionarem sem esse esforço constante, não é? Porque depois, às páginas tantas, a gente já nem se lembra bem do prazer que nos está a dar. E a ideia é ter prazer, não é? Foi um Não é? bocadinho isso. Quando partimos para a segunda edição, eu ainda tinha as ideias, ainda queria fazer o melhor produto possível, mas eu estava tão cansada, Pois, que eu lembro-me quando fomos fazer uma entrevista ao VAR, e elas estavam a filmar, disseram: estás tão branca, porque eu estava exausta, eu estava pois, mesmo muito cansada, e acho que só comecei a recuperar em setembro, quando passamos para o digital, porque o pois. digital já não implica embalar revistas, Uhum. negociar com quiosques, já há uma série de trabalhos que corta. Não é? E apesar de continuar a ser muito trabalho, não é? Continuam a ser as 15 peças, continua a Sim, sim, ser, por sim. exemplo, editar as entrevistas que fazemos por Zoom, que tu Uhum, sabes o trabalho que dá. uhum. Pronto, continua a ser trabalho, mas já há aqui uma série de fatores que acaba por cair, então eu comecei a recuperar um bocadinho, porque os primeiros de fevereiro a agosto foi um ritmo alucinante mesmo. Me- Meu Deus, meu Deus. Até como é que surgiu esta mudança? O que tu estás a fazer neste momento também é assim, é auspicioso, não é? Assim, A, muito ao a teu agência de nível, não é? marketing, não é? Sim, sim. A agência de marketing. Então, eu tive que criar empresa, para ter a revista eu tive que criar, tinha várias opções, mas a melhor Uhum. opção seria criar uma empresa. Criei em abril do ano passado. E como eu sou uma pessoa muito cautelosa, apesar de avançar para um negócio que era um negócio de risco, não é? Tudo que seja na comunicação social é um negócio de risco, Uhum. eu já na altura abri a empresa com outras vertentes, com outros Sky, a pensar se a Magafone por alguma razão não resultar, eu posso Fazer outras optar coisas. aqui Uhum. por outras vias. Exatamente, pronto. E a verdade é que a revista, apesar de não me trazer o retorno financeiro esperado, trouxe muitos convites. Eu fiz um livro, que foi o Guerreiros da Pandemia, foi contratado pelo Rotary Internacional, em Tu que já entrevistei fizeste vários dois, profissionais. não é? Tu já fizeste dois, não é? Mas um é Tu... meu, um é o meu, um é o Pronto. meu romance. Este aqui O outro não é. Ah, ok. a empresa que foi contratada por uma instituição para Ah, ok, fazer, pronto. mas o livro é da instituição, Ok, percebes? É certo. diferente, é Sim. diferente.
Pronto, ou seja, fiz um livro em conjunto com a minha equipa, fiz a revisão de outra obra, fiz voz off para vídeos institucionais da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Enfim, surgiu aqui uma série de outros convites na área da comunicação, que me fizeram redirecionar um bocadinho o trabalho nesse sentido. E aí comecei a construir também a imagem da Bússola Inquieta, que é a minha empresa, para disponibilizar serviços na área da comunicação. E foi assim um bocadinho por aí. E neste momento o que está, a maior fatia da empresa é as redes sociais, que é o que as pessoas mais precisam, e então é por aí que eu estou a investir mais do meu tempo. Mesmo, é muito interessante. Eu estava-te a ouvir, e embora tu já me tivesses dito isto, já me disseste isto, mas parece que estou a ouvir a primeira vez. E é giro porque às vezes uma pessoa diz assim: ai, já viste, olha, sei lá, tu agora, né, daqui a muitos anos, não é? Porque tu fizeste uma revista, uma garota, não é? Nova. E daqui a muitos anos estás a falar que fizeste uma revista, Magafone, que tinha este, não é, estes ideais, estes objetivos, e realmente tu podes pegar nas coisas e contar a história, tipo, olha, mas correu mal, ao fim de não sei quanto tempo acabou. Ou não é? Esta parte como tu estás a dizer, tipo, não, foi uma experiência espetacular, sim, veio com muitos desafios, mas trouxe-me tanta coisa que eu tinha mesmo que passar por lá. Era como se tu tivesses que passar por aquele lugar apertado para descobrir um jardim, não é? De oportunidades. E eu acho que eu adoro quando nós vemos isto pelo lado muito positivo, não é? É assim, o que aconteceu na Magafone, ninguém te vai tirar, aquilo já é do teu legado, percebes? Tu podes morrer amanhã que já fizeste uma revista nesta vida, não Não, é? eu costumo dizer que 3 sonhos eu já cumpri na minha vida. Um foi ir a Nova Iorque, outro foi lançar o meu primeiro livro e outro foi lançar a revista. Portanto, Opa, três não. já está. Mas tens mais, não tens? Tem Ah, mais, tem. pronto, pronto, já te vou perguntar sobre isso. Mas é isso mesmo, é um bocadinho, tipo, às vezes nós temos que ir por aquele caminho, ou passar por uma maior dificuldade, eh, ou mesmo experimentar, não era? Como tu estavas a dizer, no fundo tu foste sempre uma ávida, gostavas sempre de revistas e compravas desde novita e tudo mais. E no fundo, é pá, experimentaste, não é? Soubeste e se calhar até veio a ter se calhar a outra com outras condições e noutro contexto, não é? Que te faça mais sentido nessa altura, mas tipo, já tens isto como legado e no fundo trouxe-te onde estás agora, não é? As lições que eu tirei disto tudo são valiosíssimas. Sim, Eu acho que aprendi mais nestes 2 anos do que se calhar nos últimos 5. sim. Porque, primeiro, todas as lições que o empreendedorismo traz, Uhum. que é mesmo eu costumo dizer que é uma bufetada de humildade, porque às vezes quando trabalhamos por conta de outrem não temos noção Pois do que não. os empresários fazem. E eu realmente, quando abri a empresa e tive a ajuda da ALP na altura, a Agência Local em Portugal do Emprego, por causa de toda a Uhum. burocracia, e percebi, por exemplo, os impostos para contratar uma pessoa, ou seja, não é só o salário daquela pessoa que tu pagas, é mais não Sim, sei quanto dinheiro. Mas isto é um exemplo entre muitos, ou seja, sim. coisas absurdas que os trabalhadores normais não Não fazem tem ideia. E às noção, vezes não tem, não, exatamente. e estamos a apontar dedos e estamos a criticar sem saber. Portanto, aprendi mesmo lições valiosíssimas, aprendi também a gerir melhor o meu tempo, aprendi a desfrutar das pequenas coisas. Aliás, eu acho que o empreendedorismo tem muitos contras, mas tem um pró que compensa os contras todos, que é a liberdade de tu gerir o teu Sim, próprio tempo. como te Exatamente. compreendo. É, isso é mesmo, mesmo muito importante para mim neste momento, a possibilidade de eu fazer essa gestão à minha maneira. E depois a Magafone trouxe-me outra coisa, que é a liberdade jornalística. Ou Pois, seja, não tinha constrangimentos nenhuns, não tinha que andar a pedir para fazer este tema ou aquele, ou desta claro. maneira, ou entrevistar aquela pessoa. Portanto, é como tu dizes, nada está perdido, o sonho está Não, completo. não, exatamente, exatamente. Consegui, mesmo em todos aqueles momentos que eu achei, não vou conseguir fazer isto. Isto já que são coisas demais. E Uma pessoa conseguiste. sozinha
e afinal, depois chegas ao final do dia, passinho a passinho, consegues. E as minhas amigas costumam dizer: a megafone foi uma porta para tu chegares a outra porta. E para mim é um bocadinho assim, porque com ela vieram todas estas Outras oportunidades. coisas, sim, eu acho que opá, eu acho que é fantástico mesmo. E tudo o que tu apontaste, não é? Todas as aprendizagens que nós vamos tendo, sim, muito de esta lapada de humildade, não é? É super importante. Mas diz-me uma coisa, achas que seria mais fácil ou de alguma forma tiveste algum constrangimento por seres mulher? Por estares a fazer isto, não é? Este papel de mulher empreendedora que cria o seu próprio caminho, cria a sua própria revista, que tem a sua própria empresa neste momento. Achas que é mais difícil para ti por seres mulher ou não? Sinceramente, não. Nem acho que o género nem a idade, que às vezes também me perguntam isso, tenha sido um constrangimento. Acho que o maior constrangimento foi aquilo que falamos de eu ser de uma terra que é fora de Lisboa, Uhum, e não ter os contactos certos para chegar às pessoas que eu queria chegar e que se calhar me poderiam dar a projeção para a revista, uhum, que eu necessitava. Porque me diziam muitas vezes: Daniela, o que te falta é aquele salto. É, por exemplo, a Magafone ser falada em televisão, a Magafone ser falada por uma grande figura pública, uhum. porque é assim que as coisas estouram e depois ganham a dimensão. Portanto, acho que o maior constrangimento foi esse, foi não ter os contactos que eu precisava Sim, mas para. não tinha que ser, já percebeste que não tinha que ser, não é? Sim, Não tinha sim. que ser, e não é do seu tempo, se calhar isso vai acontecer. Mas sempre foi um gosto teu, ou sei lá, eu sei que tu és uma pensadora, não é? Desde cedo tu gostavas realmente de ter essa gestão do teu tempo, teres, deixaste de trabalhar por conta de outrem. Porque Não, sabes não, que isso isto, não, não isso é? não. Sabes que Não, isto é uma coisa, não, mas principalmente são para duas pessoas da coisas nossa diferentes. geração, não é? Nós ainda estamos muito incutidos naquela segurança necessária, não é? Certo. Não, são duas. Fizeste aí duas perguntas que me levam para dois sítios diferentes. Pois. Então, gerir o próprio tempo, sim. Uhum, Aliás, eu desde muito nova nunca percebi porque é que nós temos que cumprir um horário, quando muitas vezes acabamos o trabalho, por exemplo, às 4 e temos que estar até às 6:30 lá só a cumprir, a marcar presença, como se costuma uhum, dizer. Eu sempre acreditei em trabalhar para objetivos. Isso não dá para fazer em todos os trabalhos, obviamente, mas no meu dava, não é? Se eu tinha as peças todas produzidas até àquela hora, porque é que eu não podia sair? Porque é que sim. ficava mal eu sair? Era menos produtiva do que os outros? Ou, percebes? Era sempre encarado de forma negativa, ou seja, isso da gestão do tempo sempre me fez muita confusão e eu era um bocadinho até revoltada com Uhum. isso. Em relação a ser empreendedora, nunca pensei, nunca. Apesar de o meu pai é empreendedor desde muito novo, tentou vários negócios, e tem esse espírito, e aquilo para mim não me dizia nada. Eu nunca fui aquela criança que fazia bijuteria e vendia, ou seja, aquele bichinho não estava em Não mim. estava. Não, o caminho era arranjar um bom emprego, estável, não é aquela coisa do resto da família que incute, né? Arranjar um emprego Uhum, estável, contrato sem termo, pronto, desde que esteja a ganhar assim certinho, e que não seja muito mau, vai andando. E eu lembro-me quando eu saí do jornal, eu estava com um contrato sem termo, surgiu outra oportunidade na assessoria de imprensa, que era uma oportunidade temporária. uhum. Essa transição foi um choque para a minha família, porque como assim tu vais sair de um contrato sem termo para algo incerto? Mas de facto eu tive que tomar esse passo. E eu acho que eventualmente esses passos, passo a passo, acabaram por me levar para o empreendedorismo, porque eu cheguei a uma altura que não estava feliz, me Pois. faltava qualquer coisa, eu disse assim, então se me falta isto, e se eu não encontro à minha volta, eu vou criar esta oportunidade. Ai, que giro, que giro. Fantástico mesmo. Quando não te dão cadeiras para aquela mesa, constrói a tua própria mesa. Não é? E foi um bocadinho isso que eu decidi fazer. Não era algo que estava, ou que eu achava, não sei se calhar até estava adormecido, não sei, mas não era algo que eu alguma vez tivesse pensado, foi algo que aconteceu, acabou por se proporcionar assim. Sim, e não foste, isto tem muito a ver também com a tua energia, que tu trouxeste mesmo como caminho de vida. É engraçado tu estás a dizer, e é aqui que choca aqui um bocadinho uma com a outra, aquele choque que eu te dizia no início, porque de facto
há muito em ti aquele lado de querer ser cuidadosa e teres as coisas bem pensadas e estudares bem as coisas e tudo mais, mas depois também há o outro de quereres avançar, epá, surgiu esta oportunidade, eu vou. Se é para evoluir, eu vou. Eu não sei se vai correr bem ou se não vai, mas eu tenho que experimentar. É o valor da experiência, muito, não é? Portanto, mesmo nesta empresa que tu tens neste momento, não é? Tu tens plena consciência, porque já te conheces, não é? Que isto vai dar o tempo que tiver que dar, até pode ser para sempre, se isto continuar a dar pica, não é? E continuar, não é? Não é isso? Sim. Porque se um dia deixar de ter prazer, tu és, é para acabar e vamos para o outro lado, porque eu tenho Sim. duas mãos e. Perguntam-me agora, imaginas-te a voltar a trabalhar por conta de outrem? Neste momento, não, porque conheço o mercado português, mas se me dissesses assim, olha, aparece uma oportunidade nesta empresa em que eles têm uma filosofia de trabalho flexível, em que tu podes trabalhar de casa, em que não tens um horário fixo, em que tens apenas objetivos para cumprir, em que haja um bom ambiente entre os colegas, se houver aqui certos parâmetros que eu considero Claro. essenciais para estar feliz no trabalho, eu não digo não. Mas tendo em conta a minha experiência em vários sítios, Mas já te conheces, sabes que isso é uma coisa muito importante, entendes? A maior parte das pessoas, muito menos com a tua idade, conhecem-se, né? Conhecem a sua forma, onde é que são realmente felizes. A maior parte das pessoas está completamente infeliz. Diz que não, não é, não gosta de ir para o trabalho, não gosta dos horários, não gosta, mas efetivamente também não procura nem faz coisas diferentes, não é? E é certo que tu saíste de uma zona mais confortável para uma menos confortável e gostas, mas tu tiveste que sair para perceber isso, porque se tu não saísses, tu nunca tinhas percebido, não é? E este autoconhecimento, que eu acredito que também isto não foi só um trabalho destas coisas todas, não é? Tu, quando eu te ouvia aí a dizer também a própria meditação, se calhar determinadas coisas que tu trouxeste para a tua vida, que foi aumentando o teu autoconhecimento, não é? E o que é que eu quero para mim? Onde é que eu quero estar? Não é? Ou como é que eu me quero sentir? Que é mais fácil, que às vezes não sabes onde é que queres estar, não é? Ou como é que tu te queres sentir, não é? eu acredito muito no desenvolvimento pessoal, Sim. faço muito trabalho nesse sentido. Uhum. E sobretudo, tu falavas aí das pessoas que se acomodam, não é? Faz muita confusão. Quando eu preciso de uma certeza, é engraçado, quando eu estou mais em baixo, quando eu estou a passar num momento mais difícil e começo a questionar tudo, não é? Se tomei as decisões certas, se fiz o caminho certo, acontece sempre alguma coisa para me reforçar que sim, que eu fiz a escolha certa. E muito do que acontece é, por exemplo, encontrar alguém de antigos trabalhos e os mesmos problemas que me diziam há 6 anos continuam a dizer hoje, porque ainda acontece isto, ainda é assim, esta pessoa. E eu digo Tudo é assim, cara, igual, tá. tudo igual. Pronto, tu não conheces, não é? Mas eu também passei. Eu sou enfermeira e deixei a enfermagem em 2019. E, de facto, a verdade é que eu, quando falo com os meus colegas, não é, amigos, epá, parece que eu saí de lá ontem. É tudo igual, tudo a queixar-se da mesma coisa, tudo. A verdade é que foi por esse motivo que eu tomei a minha decisão. E de facto, quando, sei lá, às vezes eu também preciso desta validação, não é? Porque tu que trabalhas por conta própria não é fácil, não é? Tens os teus desafios. E às vezes uma pessoa pensa, ai, era tão mais fácil se eu não me tivesse que chatear com isto ou com, não é? Se caísse o ordenado ali todos os meses. Pronto, eu nem diria melhor, eu não diria melhor. Eu acho que acho que é o calcanhar daqueles do empreendedorismo, né? Acho que é o maior. Infelizmente, acho que é o maior. E de facto, quando nós andamos nisto, depois eu acho que aquelas pessoas têm que vir para nos mostrar. Não, Rita, parece que aquelas pessoas começam a falar, tipo, a relembrar. Foi por aquilo, entendes? Tu não estás a entender, foi por aquilo que tu deixaste. É Porque, engraçado, porque é sempre uma situação desse género, seja negativa ou positiva, também já sim. aconteceu completamente o contrário, que eu lembro perfeitamente, eu estava arrasada, porque já não sei qual era a questão, mas tinha qualquer coisa a ver com as dificuldades da revista, e naquele preciso momento em que eu me estava a sentir pior, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava encantada com a revista, meu Deus, nunca vi uma revista assim, e esteve ali ao telefone como se tivesse descoberto uma arca do tesouro ou alguma coisa do género. E eu fiquei, ok. Vale a pena, não é? Por acaso Acontece faz-me lembrar uma das pessoas que eu convidei aqui para o podcast,
que trabalha na área da macrobiótica, e então ela, além de trabalhar na área da macrobiótica, também faz muito exercício físico e tudo mais, pronto. E então ela houve uma altura em que postava muito, tipo quando ia sair para fazer desporto, quando voltava, ou alguma coisa relacionada com a alimentação, pronto. E então ela começou ali a pensar: epá, realmente estou sempre a postar isto, se calhar isto até é uma falta de humildade da minha parte, não é? Porque realmente há quem tenha um corpo como o dela e há outras pessoas que não, e se calhar. E ela disse assim: o que era engraçado é que quando eu dizia eu vou acabar com isto, não vou pôr mais, ela recebia sempre uma mensagem de alguém, estás a fazer lembrar, que dizia assim: eu adorei aquela fotografia que tu puseste. Olha, eu já nem ia sair de casa para fazer uma caminhada e fui fazer. Tipo, e ela, ok, já percebi, o universo é para continuar a colocar. Achei piada, não é? Por isso, há sempre alguém a ouvir. Seja o que for que nós acreditamos, há sempre os sinais, eles estão lá e é sempre bom receber esse feedback. Olha, tu sempre foste assim muito conectada com os sinais, ou foi algo que ao longo da vida foste aprendendo a ouvir? Eu acho que sim, eu acho que sempre fui muito alerta para isso, embora durante grande parte da minha vida eu contrariava muito a minha intuição. Pois, era isso que eu te ia perguntar, não é? Sim, eu sei ler pessoas assim, é um dom que eu tenho. Eu conheço a pessoa e eu consigo dizer só pela energia dela se ela é uma boa pessoa, se ela não é. E durante muito tempo eu não quis ouvir esse sentimento ou essa intuição. Então dava sempre oportunidades às pessoas. Depois acabava por me confirmar aquela primeira impressão. Portanto, eu cada vez mais ouço esse tipo de energia, esses sinais, e estou atenta. E eu acho que quanto mais faço isso, mais fácil a vida se torna. Porque evito estar aí contra paredes que não tenho que ir. Claro, claro. Tu também és muito conectada com a natureza, não é? Sim, gostava de ser mais, gostava de ter mais tempo para ir à beira-mar ou ir para o meio de um parque, porque sinto mesmo que isso como é que eu ia dizer? É Sim, revitalizante, não é? sim. Por muito em baixo que estejas, tu se fores junto desses elementos naturais, elevas logo. Gostava de ter mais tempo para isso. Ainda sou muito. Ainda não sei fazer pausas. Tenho que aprender aqui a reestruturar os meus dias, porque o meu Sim, foco continua a ser muito, muito trabalho, trabalho, trabalho. sim. Mas tenho a perfeita noção do poder que a natureza tem de nos fazer sentir bem e do equilíbrio que é preciso para o ser humano estar junto e estar conectado, como tu dizes, Sim, com porque ela. nós acabamos por, ao longo do tempo, não é? Fomos nos afastando da natureza, não é? E a natureza é a maior fonte de todos, desde há milénios, não é? Dessa vitalidade, não é? Que nós agora vamos buscar em coisas que nem fazem sentido nenhum, não é? Um, eu costumo dizer muitas vezes, não é? Porque eu também sou terapeuta e costumo dizer às pessoas, tipo, tu não precisas de andar sempre a fazer terapia, tu precisas é de encontrar a tua própria autoterapia, não é? E tu podes encontrar isso numa paisagem, ao ver o mar, pôr os pés na terra, não é? Ir à praia, ir fazer uma caminhada, sei lá, às vezes são coisas tão simples, as pessoas não sabem porque é que ficam bem. A meditação, a Ou meditação. medita Eu a tenho, eu tenho, própria, não é? A tenho própria noção meditação é isso, não é? eu tenho noção que a meditação me traz benefícios enormes e eu sinto-me uma pessoa completamente diferente quando faço meditação de uma forma regular. Uhum. No entanto, a nossa sociedade, como está tão programada para trabalho primeiro, às vezes eu relego e, não, agora não tenho tempo para estar a fazer, e às vezes são 5 10 minutos, mas não, agora tenho que estar a acabar este trabalho e hoje já não faço. E depois já não faço, já não estou tão calma, já começam aqui os pensamentos intrusivos outra vez, há alguma ansiedade, e depois passam assim 2, 3 dias, já começo a pensar, mas eu não estou bem, o que é que se passa? Claro. Isso, essa falta de esses rituais, pronto, também Sim, acabam por sim, ser sim, rituais, sim, sim, esse claro que sim. cuidado, nós precisamos, mas que acabamos por achar que, não, temos outras coisas mais São importantes. supérfluos, não é? Que são supérfluos. Foi assim há muito tempo que entrou a meditação na tua vida? Faz todo sentido, atenção, isto Eu conhecendo os acho, teus números. eu acho que entrou por volta de 2015, talvez, quando eu comecei a fazer yoga.
Agora já Ok. não faço tanto, mas na altura comecei num ginásio e uma das aulas que eu fazia era yoga. E pronto, a professora acabou por nos introduzir um bocadinho nesse mundo, eu comecei por fazer em casa. Houve uma altura em que eu era muito certinha, fazia 10 minutos todos os dias a Que acordar. bom, que bom. E notei logo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e quando comecei a fazer consistentemente, aquilo acalmava-me. Se eu não fazia, o meu dia já não corria bem. Por isso é que eu digo, está mesmo, para mim, Sim, está sim, comprovado sim, sim. os benefícios que tem a meditação. Portanto, é algo que eu tenho muito presente hoje, é tentar fazer de uma forma regular essa prática. Mesmo, é muito interessante porque todas estas pontes que eu estou aqui a têm muito a ver com a tua energia, não é? Só que há pessoas que passam uma vida inteira para descobrir isso, não é? Porque as pessoas que vêm com o teu tipo de energia muito facilmente, e se calhar desde novinhas, não é? Por isso é que eu te perguntei, olha, sempre deste aqui. hum, Atenção aos sinais, quando eu digo sinais é no fundo essa intuição, não é? Esse lado muito intuitivo, e a clareaudiência e tudo mais, que de certeza que tu ias ouvindo coisas, não é? Não sabias de onde é que vinha, mas aquilo era um sinal, não é? Ou era uma pessoa que te chegava com uma informação, uma mensagem que recebias, pronto. Mas de facto, aquilo que acontece é que na nossa sociedade e principalmente pessoas com a tua energia, que são muito lógicas também, não é? Que têm aquele lado muito lógico, de alguma forma, não, 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 isto é o que é para fazer, não é? O que os outros podem pensar, o que os outros vão achar, ainda vão achar que eu sou maluca, ou, não é? E de facto, parece que durante uma vida inteira se sentem muito desconectados, porque não são compreendidos, não é? Não sei se estás a identificar. E de facto, por isso é que eu te estou a fazer estas questões, porque realmente não é normal, e atenção que eu não te estou a chamar anormal, mas tão Não, não, nova, né? não, não. Tão nova, tu já te conheces tão bem, já estás nesse caminho, porque de facto é um caminho que vem muito de dentro para fora. Embora tu sejas muito expansiva, né? Muito pessoas, né? Sim, eu tenho noção que sou muito madura para a idade que tenho. Isso também tem a ver com todos os eventos que aconteceram na minha vida. Eu fui vítima de bullying em criança, e Ok. isso mudou completamente a minha perspectiva das relações e das pessoas. E depois a minha avó, que eu estava a falar no início, ela começou a apresentar sinais de Alzheimer e eu ainda andava no liceu. E depois foi todo um deteriorar e uma perda muito prolongada daquela que era uma das pessoas mais importantes para mim. Referência. Seja, eu tive eventos muito pesados com que eu tive que lidar muito cedo e eu acho que isso me fez amadurecer mais rápido do que se calhar as pessoas da minha geração ou da minha Uhum. faixa etária. E fez-me também ter que descobrir escapes, não é? Isto do desenvolvimento pessoal, no fundo, é tu tentares voltar a ti, Sim. voltar à tua essência. Pronto, então eu comecei a fazer este trabalho se calhar mais cedo do que a maior parte das pessoas que estão onde eu estou, não é? Sim, 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 sim. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E bom, ainda bem que, porque isto acaba por ser altamente equilibrante, não é? Que isto nem existe esta palavra, mas para ti é um equilíbrio, não é? De alguma forma de saberes que quando estás ali a descarrilar, que sabes responder e o que queres fazer e como é que te queres sentir, e isso é que é realmente importante. Olha, já estamos aqui com quase uma hora de conversa, isto passa no instante. Perguntar-te, não é? Eu tinha que perguntar, não é? Porque tu abriste aqui a porta. Que sonhos ainda estão aí na tua bagagem por realizar? Olha, eu acho que o grande sonho sempre foi viver só da escrita. Porque a Hum. escrita Sim, foi. não falamos do teu livro. Pois é. Opa, realmente, olha que eu tenho aqui entrevistado tantas pessoas que estão a escrever livros. Ainda não entrevistei nenhuma que tivesse já escrito um livro. Quer dizer, já tive cá um escritor na primeira edição destas conversas. Mas realmente não falamos do teu livro. Fala-me disso. Fala um bocadinho, sim. Então, Sim. pronto, a escrita sempre esteve muito presente na minha vida desde pequena. Eu tinha diários desde a primária, mal aprendi a escrever, comecei a escrever em diários. E foram também, de certa forma, o que me salvou naqueles anos de bullying, era o meu refúgio, era a escrita. Portanto, a escrita é a minha companheira, não é? Costuma ser dos cantores que têm guitarras ou assim, que são as companheiras dele, a minha é a escrita. E então o grande sonho sempre foi poder viver exclusivamente dela. Para já ainda não aconteceu. No entanto, em 2014, eu escrevi uma história, acho que foi a primeira grande história que eu escrevi, porque entretanto
escrevi pequenos contos ou Uhum, assim coisas mais pequenas que ficaram só na blogosfera, não, uhum. não estão publicados. Mas aquela história realmente foi algo que eu ainda até hoje não consigo explicar, porque eu vi um filme, na altura, um documentário sobre a Ilha do Corvo nos Açores, que é onde se localiza a história do meu livro, e aquilo foi como uma luz que se acendeu na minha cabeça. E então eu, todos os dias, a partir daí, comecei a escrever um capítulo, até ter a obra concluída, enviar para algumas editoras e, eventualmente, uma delas ficou interessada e propôs publicar. E assim consegui publicar em 2015 o meu primeiro romance. É o Oh, Não Vais Preso. pois espetacular, espetacular. E estão aí, claro que não deixaste de escrever, não é? Estão aí outros livros na calha. Assim, outros livros eu não diria, continuei a escrever, mas para já ainda não houve uma história que eu achasse que Fosse valesse a para pena, ou publicar. aquela, exato, que fosse algo que realmente tivesse que estar aí disponibilizado para os leitores. Mas sim, o sonho acaba por passar por aí, é viver da escrita, ser uma escritora. A verdade é que, olha, uma das pessoas que eu entrevistei que está a escrever um livro, por acaso tem sido várias, e ela também já teve, ela também é assim muito nova, e ela já teve um livro para ser publicado. Ela era muito novinha, ainda era adolescente. Pronto, tinha assim um livro mais infantil, penso eu, ou era de poemas, eu já não me lembro muito bem. E na altura ele não foi publicado, pronto. Mas ela teve sempre isto como tu, não é? De querer ser escritora, foi fazendo outras coisas na vida, tem uma formação completamente diferente, é que tu ainda és da área da comunicação, mas ela até é da área da saúde, é fisioterapeuta. Pronto, mas efetivamente sempre aquele bichinho. E ela realmente, na altura em que gravámos o podcast, ela falou-me abertamente que já estava a escrever o livro, não era nada que ela quisesse esconder. Exatamente, ela disse-me uma coisa, e eu tenho isto muito presente porque o podcast saiu há pouco tempo, então eu tive que ouvi-lo novamente para fazer o microvídeo, pronto. E, e está muito presente porque ela disse assim: Sabes, Rita, eu cheguei a uma altura que Uh, se eu queria mesmo escrever o livro e queria mesmo ser escritora, eu não podia encaixar o livro no meu tempo livre. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, eu tinha que ter tempo para o livro e o resto é que era o meu tempo livre. E então ela agora está super dedicada àquilo e a maior parte do tempo está a escrever o livro e depois no resto do tempo é que ela faz o resto. E então eu achei piada, porque ela disse: Não, porque eu estava a dar as indicações todas completamente erradas ao universo. Se eu quero escrever, eu tenho que dizer exatamente ao contrário. E por acaso, eu quando ouvi aquilo disse: É verdade, nós já há tantas coisas que nós queremos para a nossa vida. Porque aquilo tu podes levar isto para várias situações, não é? Só que depois nós dedicamos só um bocadinho de tempo àquilo, não é? E estamos a dar, a informação que estamos a dar é tipo, chega, aquilo chega, e tem que ser completamente ao contrário, não é? Ahm, e de facto, quando ela disse aquilo, ela disse: Não, se eu sou uma escritora, acabou, eu vou dedicar aquele tempo e o resto faço depois. E de facto, se calhar é isso que de alguma forma neste momento ainda tens uma vida super ocupada, não é? Ainda não tens esse tempo dedicado, não é? É assim, mas também a verdade é que eu não acredito que ninguém é demasiado ocupado para fazer nada. Portanto, também Sim. é uma questão de gestão de tempo. Eu podia sempre reservar um tempinho por dia para escrever. Aliás, é isso que os grandes especialistas em storytelling e em escrita criativa, eles recomendam. Escreve todos os dias, mesmo que seja uma treta ou que tu estás a escrever, que não gostes nada do que estás a escrever, escreve, porque precisas é de estar a exercer esse gosto. E, portanto, eu também estou em falta nisso, não tenho exercido essa escrita criativa. Portanto, talvez seja algo para trabalhar. Olha, uma resolução de ano novo. Trabalhar Mesmo, em mesmo. Se bem que é assim, o teu trabalho, não é? Tu estás sempre em escrita criativa, não é? mas é diferente. Pois é, Uma coisa é escrever para vender para outra pois é, pessoa, não é? Outra é. coisa é escrever livremente. Sim, Sobre sim, estratégia. sim, sem dúvida nenhuma. Não me parece que isso seja um sonho difícil de realizar. Tenho quase a certeza absoluta. Acho que sim, acho que isso pode não ser para já, mas de facto também equivale aqui a várias mudanças mesmo na tua vida, não é?
Isso, né, uma pessoa que vive só da escrita não tem uma vida tão movimentada como a tua, nem tem este fogo assim todo, não é? Tem uma coisa, ou seja, tem que passar ainda uns aninhos para tu sentires essa. O chefe, uma vez que quando leu o meu primeiro livro, disse: Daniela, ainda tens que viver muita coisa antes de escrever a segundo. E tem razão, acho que tem Mas é razão. mesmo, é mesmo. É muito o valor da experiência e tudo que vem. Pronto, olha, diz-nos se calhar agora para terminar, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem requisitar aí a tua empresa, os préstimos da tua empresa, não é? Que neste momento é mesmo algo que tá mesmo a dar. Acho que podia ser interessante, não é? Ok? Então basta escrever, a opção mais fácil é escreverem no Google Bússola Inquieta e Ok. automaticamente os primeiros resultados levam-nos à informação dos contactos. Nós já temos site e estamos no LinkedIn. Agora, no novo ano, eu vou começar a criar as redes sociais e publicar com mais frequência Uhum. sobre os serviços que a empresa presta, que no fundo é a gestão de redes sociais, lançamento de marca nas redes sociais, que é algo que é muito procurado também, assessoria de imprensa, fazer chegar os eventos das empresas à comunicação social. Também fazemos voz-off, transcrições, tradução, português e inglês. Portanto, vários serviços na área da comunicação que oferecemos na empresa. Ok, ok, muito bem. Olha, muito obrigada por este tempinho que dedicaste aqui a mim, não é? Um tempo que para mim foi muito precioso, espero que para ti também. Uma conversa ótima, gostei muito. Muito. Ahm, e, e olha, que continues assim, a ser essa empreendedora, que não deixes de acreditar, principalmente em ti. Não é? Que tudo é possível, porque realmente já és a prova viva que tudo é possível e que não é preciso nós sermos velhos ou já termos muita experiência, não é? É preciso é querermos e lutarmos por isso, e tu és um grande exemplo, mesmo estando numa terra, que é que me acolhe agora, que eu também já estou a viver em Santa Maria da Feira, mesmo estando numa terra em que não tens esses contactos todos, mas realmente eu acho que é a prova de que nós podemos fazer sim na mesma e desbravar caminho da mesma forma, não é? E mostrar que é possível, não é? Lutar é a mesma palavra, Rita, é continuar e persistir. Se realmente se acredita em alguma coisa, é seguir. E depois, eventualmente, se virmos que aquela porta já não se abre, é olhar em volta porque existem outras portas Sem para dúvida. entrar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Às vezes nós não paramos num sítio por acaso, não é? Às vezes temos que olhar para algo que já estava ali que ainda não tínhamos visto, não é? Que bom, que bom. Olha, muito obrigada mais uma vez, gratidão. E a vocês, que estiveram a ouvir este podcast, podem partilhar, podem subscrever este canal, podem subscrever também as plataformas, seguir a Daniela, não é? Agora começar ela, estar aqui atenta à bússola inquieta, que vai estar aqui mais ativa nas redes sociais, portanto, é um até já.